Então, como eu dizia, né, nosso ex-reitor, querido Padre Josafá, ele também foi professor aqui dessa casa, da área de botânica e sustentabilidade. Ele tem mais de 70 artigos publicados na área, além de 27 livros. Mas, antes de tudo, ele é conhecido por ser um defensor incansável da natureza. A exemplo do seu companheiro de ordem, o nosso querido Papa Francisco, saudoso, né? O Padre Josafá, como ele, sempre queria ver a realidade à luz dos fatos, da ciência, sem nunca deixar de ter a sua fé como seu prisma principal, né? E via o mundo através da sua religiosidade. Ao terminar a sua missão aqui na PUC como reitor, o Padre Josafá assumiu, a pedido de Dom Orani, o cargo do Vicariato Episcopal para o Meio Ambiente, onde ele é vigário, né? Então, eu convido o Padre Josafá para compor essa mesa e, desde já, agradecemos por, mais uma vez, gentilmente, ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, Padre Josafá. Boa tarde a vocês todos, né? Eu sei que é quase final do dia, né? Já está um pouco cansado, não é isso? Mas eu pretendo não cansá-los muito, certo? Vou ser bastante objetivo, breve, né? Para não cansá-los. Primeiro, agradecer realmente a equipe toda do CREA pelo convite. Sempre é uma alegria poder estar junto com os alunos de graduação. Eu nunca deixei de dar aula na graduação. Fiquei aqui 38 anos na universidade e mesmo como vice-reitor, como reitor, eu sempre dava aula na graduação, sempre, né? Fiquei 23 anos no Departamento de Geografia e Meio Ambiente, depois quando foi criada a Biologia, eu sou biólogo, me doutorei na área de Biologia na Unicamp, e então fui para o Departamento de Biologia, né? E ali fiquei, né? E quando saí da PUC, então, né, já estava na hora, né? Porque a idade vai avançando, né? A gente tá caminhando em direção a mais perto do céu, então é melhor ir liberando uma série de coisas por aqui, né? Para depois ficar mais livre para pegar voo lá para cima, né? Mas, então, essas coisas a gente tem que saber sair na hora certa, né? A vida vai ensinando isso para a gente, né? A gente tem que saber virar página na hora certa, porque esse negócio de ficar achando que você vai ser, né, permanentemente verdejante, é uma ilusão, né? Porque diz o Salmo que a erva do campo, né, fica bonita, vistosa, mas depois as folhas ficam amarelas e depois caem, né? E a gente aprende isso. Se não aprende, devia aprender, porque a nossa cidade é cheia de amendoeira, não é isso? A amendoeira é assim, agora estão todas rebrotando, né? Mas há um mês atrás estava tudo amarelo, né? Mas elas renovam, né? Sabe jogar as coisas velhas e depois rebrotar para as coisas novas, né? Então, nesse sentido, eu acho que saber fazer essa transição é muito importante. E aí, evidente, né, através do convite, né, da professora professora Patrícia, então eu falei, bem, eu vou lá dar uma palavrinha com os nossos queridos alunos, né, e compartilhar algumas, eu diria mais no sentido de algumas preocupações, porque você vai vivendo os anos, você vai vendo que existem muitas temáticas que elas vão aparecendo ao longo da história. Algumas, né, você vê que elas vão sendo superadas, né, porque existe muito estudo, muita tecnologia, muita ciência. Outras não, outras elas ficam aí remoendo, esperando, né, ter alternativas para superá-las, né? Mas isso faz parte da história, não tem jeito, né? Eu acho que isso é importante. E o que é mais importante, eu acho que é aquilo temático, é um pouco do seminário, né? Quer dizer, a gente ter a esperança, porque se é uma coisa importante que a gente alimenta muito, é a esperança, né? E todos nós que somos muito a favor que defendemos o verde, temos a esperança como um marco para a gente, né? Muito forte, né? Eu estou acabando de terminar um livrinho agora sobre inteligência no mundo dos insetos, né, porque eu já fiz do mundo das plantas. Mas aí é isso, quer dizer, você olha para esse mundo e vê ao seu redor o mundo dos animais, o mundo das plantas, e vê realmente tanta esperança que nasce aí, mas a gente fica com pouco olhar sobre isso, né? Infelizmente o ser humano tem uma glória extraordinária, né? Uma capacidade de resiliência extraordinária, mas tem dificuldade de olhar para o mundo ao seu redor, né? Isso é um problema sério que nós temos.
Não é um problema nosso, da geração de vocês, não, é da minha também. Eu nasci na década de 50. Peguei um Brasil pós-guerra, né? Muito diferente do contexto que tem hoje, né? 60, 70, 80. E as décadas vão passando e algumas coisas melhoraram enormemente, mas outras coisas continuam aí arrastando, né? Mas eu acho que a esperança é importante porque faz a gente não parar. Então é nesse espírito que eu pretendo comentar com vocês algumas coisinhas aí, tá bom? Bem, eu vou começar com o título que eu escolhi para essa nossa fala é um pouco isso: esperançar no mundo experimenta indiferença e impotência. Por que eu peguei essas duas palavras, indiferença e impotência? Porque ela tem sido realmente uma constante no nosso mundo moderno. É uma coisa impressionante, né? Não deveria, mas ela aparece fortemente, né? E eu me lembro... É esse aqui que passa? Aqui, tá, pode passar. Eu me lembro quando o Papa Francisco, ainda em vida, ele dizia o seguinte, que nós estamos vivendo uma globalização da indiferença, né? E que isso não é bom para o mundo, né? Ou seja, as pessoas, os dramas humanos e ambientais estão aí aparecendo e dá a impressão que a gente não está indiferente a isso, né? Isso pode ser duas coisas, dois sintomas para esse mal, né? Ou realmente uma omissão da parte nossa humana, né? Ou se não, um medo que nós temos de enfrentar isso, né? Então tem aí um dilema, eu diria uma coisa assim de um dilema, uma aporia, como diziam os gregos, né? Que a gente tem que resolver isso, né? Ou seja, não é possível a gente viver realmente nessa globalização da indiferença, né? A indiferença, primeiro, com os problemas sociais que nós temos. Não podemos, aqui no Rio de Janeiro, não tem como escapar desse problema, porque nós vivenciamos esse problema no dia a dia da nossa vida, né? No nosso bairro, na nossa cidade, na nossa rua, né? E os problemas também de ordem ambiental, né? É evidente que quando você tem um mundo assim, quando o mundo é mais com a característica mais de homogeneização, talvez a gente não percebe tanto, mas no mundo polarizado que nós vivemos, polarizado em vários sentidos, do ponto de vista político, ideológico, a gente vive num mundo polarizado, não tem dúvida nenhuma, né? E essa polarização, então, aumenta mais a indiferença ainda, E isso é um problema que nós temos, né? E deveria, certamente diante disso, criar nós, seres humanos, uma espécie de indignação, não de revolta. Revolta acho que não vai resolver o problema, mas ficar indignado com isso. Eu não gostaria que o mundo fosse assim, queria que o mundo fosse diferente. Essa indignação é bonita, porque ela nasce de um desejo nosso de que a gente queria um mundo diferente, um mundo melhor, né? E a gente, essa realidade, infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? Não é, né? A gente percebe realmente com a indiferença muito grande em relação, por exemplo, a alguns problemas que nós temos, né? Sociais, né? Alguns até que têm um choque, porque hoje mesmo eu estava numa reunião na diocese, estava lá o vice-prefeito da cidade, a gente discutindo um pouco sobre isso, né? Quer dizer, como é que um problema às vezes que parece grande, mas dentro da escala da cidade ele é pequeno e a gente não consegue resolver, né? Imagina, o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem 700 mil pessoas no ensino fundamental e básico da cidade. 700 mil pessoas são atendidas, né? A educação, o projeto de educação que atende hoje no município, né? A vara clínica de saúde, tudo isso, atinge mais de 2 milhões de pessoas, né? E, no entanto, nós temos o quê? Morador de rua, 10 mil só. A escala, 10 mil. E a escala é pequena diante a outras escalas e a gente não consegue resolver. Então, a gente discutiu um pouquinho sobre isso. Como é que, às vezes, essas escalas menores, a gente não consegue. Então, tem alguma coisa errada nessa contabilidade existencial. Tem errado, porque não é possível isso, né? 10 mil pessoas hoje de rua no Rio de Janeiro, e é um problema que vai arrastando, né? E a gente não encontra, né? Então, aí é um problema grande, né? Mas a gente, é evidente, não pode ficar indiferente em relação a isso. E as questões ambientais são iguais, porque, né? Sabemos a questão do lixo, a questão eu agora estou lidando um pouco mais, porque quando eu estava aqui na PUC,
a gente tinha muito, eu vivia mais Zona Sul, né? Porque agora eu estou tendo conhecimento da cidade depois do túnel, né? Então eu tenho que visitar Leopoldina, Suburbana, Santa Cruz, Campo Grande, são realidades enormes da cidade, né? Então você vê que tem muitos problemas desses, né? Que são problemas que, né, estão arrastando, né? E a gente não é possível, tanta tecnologia, tanto recurso que há para isso, né? E as pessoas ainda têm a coragem de dizer, não é problema de falta de recurso, não. Eu digo, pô, meu Deus, o que é isso, né? Para resolver esses pequenos problemas, né? A poluição da nossa... Quantos anos a gente pega? Eu peguei isso desde a década de 90, né? A poluição da Baía de Guanabara, arrastando, né? Muitos projetos, muito recurso foram aplicados, continua ainda a poluição na Baía de Guanabara. Baía de Sepetiba, continua, né? 20, 30 anos, né? As lagoas do Rio de Janeiro, né? As nossas pequenas bacias hidrográficas, a cobertura dos pequenos rios da Baixada, né, que são todos eles com as margens desnudadas, porque não tem vegetação mais, continua ainda. E aí o drama é quando vem as enchentes, tudo, e transborda aquilo tudo, e bairros, né? Hoje mesmo a gente pensava aquela região, ainda bem que estão fazendo um projeto grande ali, região de Acari, toda aquela parte ali, porque ali você tem um drama enorme, transborda aqueles bairros todos, né? Então, esse é um problema, quer dizer, a gente não pode ficar indiferente a isso, não pode, né? Porque são realidades que estão aí, na nossa geografia local, né? Nem é regional, é local, né? Então, eu acho que o Papa Francisco tinha razão quando ele dizia isso, né? Precisamos de encontrar uma alternativa para quebrar um pouco essa chamada globalização da indiferença, não podemos ficar indiferente a esse problema. Não é para criar angústia, depressão, para depois fazer tratamento psicológico, né? Nada disso, não é para isso não. Mas eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade para poder dizer, não, vamos buscar uma saída para a gente, né, diminuir um pouco essa indiferença. Pode passar. A gente pergunta, tem uma saída? Tem. Eu acho que o caminho da superação da indiferença tem dois conceitos, a proximidade e a esperança. Na proximidade, né? Eu acho que a cultura de proximidade e sensibilidade é algo fundamental para a gente quebrar um pouco essa indiferença social e ambiental, né? E conhecer de perto, por exemplo, os dramas humanos, falar com as pessoas mais vulneráveis, isso é muito importante, porque isso quebra o abismo, porque no fundo existe um abismo muito grande, né? Então a gente quebra esse abismo, né? Eu vejo, por exemplo, eu faço uma experiência pessoal, mas é muito pessoal, viu? Lá no meu bairro, Botafogo, às vezes quando eu gosto de sair, em determinados horários, né, para me sentir realmente o que passa, porque é um bairro que cresce muito. Botafogo já não é mais um bairro de passagem, é um bairro de integração. Hoje está um crescimento enorme em termos de gastronomia, é o bairro onde nós temos a maior Cinelândia do Rio de Janeiro, né, se você contar desde o Rio Sul até coisas, são mais de 17, 18 salas, não tem outro lugar na cidade que tem uma Cinelândia tão grande. Tem ainda 2 cinemas de rua, coisa que não existe mais na nossa cidade, a não ser um no Leblon só, mas não tem mais, né? E o bairro está crescendo, né? Crescendo, não é o Botafogo que eu morei na década de 70, quando eu vim para fazer filosofia aqui na PUC, morava em Botafogo, mas era muito diferente. Naquela época está construindo o metrô, tudo isso, era muito diferente. Hoje mudou o perfil do bairro, mas os dramas humanos continuam circulando pelas ruas. E aí você anda pela rua, você vai, né? Um dia desse mesmo eu parei lá para um senhor lá que veio pedir. E eu parei, conversei com ele uns 5 minutos, depois ele falou assim, não, eu não quero nada de ajuda, não. Eu falei, não, eu pensei que ia ajudar. Não quero não, o senhor já deu ajuda. Eu falei, que ajuda que eu dei? O senhor já deu, que o senhor deu atenção para mim. O senhor parou, olhou para mim, falou comigo, né? Então eu senti mais incluído. Aí eu falei, meu Deus, mas que lição, hein, que eu vou levar para casa disso. Então, essa coisa a gente tem que quebrar um pouquinho isso, né? E eu acho que essa proximidade, ela ajuda. E a mesma coisa, por isso que eu coloquei aqui na foto, né, um exemplo, por exemplo, né, de vários jovens aqui do Rio de Janeiro, ligados a várias universidades, que faz esse movimento, né, de ir às vezes para a região da Lapa, a região mais vulnerável da cidade, para poder fazer um gesto solidário, seja ele nós, por exemplo, na catedral,
nós damos lá, todos os finais de semana, são mais de 500, né, café da manhã que dá para aquela do entorno ali, porque é uma área complicada com a cidade, ficou ali, né, depois da pandemia, né, e é uma área que muito complicada. Mas a gente tem que saber aproximar um pouquinho, né. Então eu vejo, por exemplo, bonita essa iniciativa, né. É uma maneira de você, né, não só dar esperança para você também, que você está fazendo um gesto solidário, mas dar esperança para o outro também, que está numa situação de vulnerabilidade. Então eu acho muito bonita essas iniciativas, né? Outras iniciativas na área ambiental, que eu vejo quando as pessoas vão aí, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Vão plantando, né, distribuindo mudas, fazendo campanhas aí para melhorar a questão ambiental da cidade. A gente, opa, mas que coisa interessante isso, né? Um gesto desse, puxa, mas é um gesto muito pequeno. Mas é aí que está a grandeza. A grandeza da vida é quando a gente sabe fazer gestos pequenos com um coração grande, com um horizonte grande. Entendeu? Eu acho que isso é muito, muito sábio. Então a gente tem que saber fazer isso. Então quando eu vejo uma iniciativa como essas, já vi na região oeste da cidade, né? Porque a região oeste da cidade é a área mais desprovida de área verde do Rio de Janeiro, né? O déficit de habitante por área verde é muito grande na zona oeste antiga, que agora se chama região sudeste, né? Com o novo decreto. Então então você vê uma iniciativa como essa, pequena, é ótima, é pequena, é distribuir muda, é plantar, ótimo, mas é o que é possível fazer, Eu acho que o ser humano tem uma coisa que peca muito contra nós, é porque a gente fica com mania só de esperar fazer só coisas grandes. E às vezes coisas pequenas que estão ao alcance das nossas mãos a gente não faz, né? Coisas grandes, meus amigos, eu confesso a você, com meus 73 para 74 anos, coisas grandes são poucas vezes na vida que a gente faz. Agora, coisas pequenas não, tem todos os dias, faz parte do cotidiano da vida, né? Então, a gente tem que saber fazer essas coisas pequenas, mas com grandeza, largueza de coração. Então, eu acho extraordinário, né? Quando eu vejo aqui na PUC mesmo esse projeto aqui de músicas clássicas, né, do popular à clássica, aqui que tem da orquestra, agora da PUC, né, que vai atingindo também, dando possibilidade a partir da música, né, de inclusão social. Ótimo, é uma coisa bonita, lindo, porque às vezes você está num lugar que você não tem muita esperança. Quando você visita bairro desse aí, que você... porque tem bairro do Rio de Janeiro que vive uma situação de praticamente escravidão, né? Eu fui visitar um bairro X, né? Eu fiquei impressionado de ver que ali você tem regras próprias que o tráfico e a milícia que determinam. Aí pronto, você não tem mais. Poder público ali não tem mais força não, né? E aí você faz o quê, né? E aquele pessoal fica assim, à mercê um pouco disso, né? Quando pode sair, quando pode ir à igreja, quando pode ir num baile ou não, fica um pouco à mercê disso, né? Então, ali, quando eu vejo uma iniciativa da música, é importante porque aquele jovem, muitas vezes, fica sem esperança. O que eu vou fazer da vida, né? Se no lugar onde eu estou vivendo, eu não sou capaz de ter um horizonte para mim pensar um pouquinho no futuro, né? Então, tipo de iniciativa pequena dessa, muito importante. Um dia mesmo eu fui num almoço lá na Barra, aí uma pessoa falou assim, padre, eu tenho aqui um violino, né, que foi do meu filho, não está usando, está tempo parado, né? Eu falei, faça uma doação desse violino, você quer que eu vou arrumar a pessoa para doar esse violino? Eu pensei logo nesses grupos, né, de música, de inclusão pela música. Por quê? Porque é isso, não tem lá, não dá para comprar um violino, né? Às vezes, né? Vai ter aí 2, 3 mil reais para comprar um violino, então ótimo, pega o violino, vamos dar para a pessoa que vai ser útil. Então, eu tenho a impressão que hoje nós precisamos disso, né? De buscar, acreditar, apostar nas coisas pequenas, né? Eu vejo, por exemplo, nós temos um projeto aqui na Diocese de hortas comunitárias. Parece uma coisa pequena, né? Agora, por exemplo, nós temos um que eu apoio na Maré, depois tem 2 em Campo Grande, né? Dá a impressão que é uma coisa tão pequena, porque é um pedacinho de terreno tão pequeno, em que a população tem um grupo que se oferece para plantar, para acompanhar e depois para colher aquilo, né? Olha, o resultado é muito bonito, porque envolve várias pessoas, né? Segundo, o produto é distribuído para todos.
Aí eu fico pensando, puxa, isso aqui dá a impressão que está cumprindo aquilo dos Atos dos Apóstolos, né? Os cristãos já tudo em comum, compartilhavam as coisas, né? Por quê? Porque aquilo depois distribui, são 50 famílias às vezes que beneficia de uma horta comunitária pequenininha, né? E que todos participam. Então eu acho que esses gestos pequenos, eles são muito importantes, porque eles, aquilo que o Papa Francisco diz na Laudato Si, são gestos que as nossas mãos estão ao alcance das nossas mãos, nós podemos fazer. Então é mais no sentido de que eu acho que a esperança se faz muitas vezes por aí, né? A partir de coisas pequenas que a gente pode fazer. Pode passar, Patrícia. Bem, aí eu diria o seguinte aqui para vocês, né? A esperança, ela nasce no desafio, não tem dúvida nenhuma. Eu digo isso por experiência pessoal, né? Eu vim do interior para Goiânia, que era a minha capital do meu estado, né? Né, uma mão à frente e outra atrás, para enfrentar a vida ali, né? Procurar emprego e poder virar, né? Fazer faculdade e tudo isso, né? Mas é aquela esperança que eu acho que está no coração de vocês, que eu estou usando, quero fazer a minha formação, tudo isso, para depois, né, não só ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é consequência, isso é consequência, mas não coloca o sifão primeiro na frente, não, que aí complica, né? Eu quero fazer um ideal, eu quero realmente mostrar que a minha pequenez humana pode se tornar uma grandeza para os outros. Então eu acho que é muito importante isso, né? Eu fui para Goiânia, fiz a graduação lá, e aí eu fui aprendendo também isso, quer dizer, desafio foi aparecendo, e ao longo do desafio para morar em república, depois desafio para arrumar um emprego, desafio para poder trabalhar e estudar, fazer faculdade, né? Então aí foi crescendo a esperança dentro da gente, não para. Agora, quando para é um desastre, né? Porque aí fica sem horizonte. Então eu acho que a gente tendo desafio na vida é muito importante, porque eles ajudam, o desafio faz brotar a esperança, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Aqui, por exemplo, nós temos um cenário hoje da inteligência artificial. É um desafio que nós temos, né? Começou recentemente, não sabemos o que vai dar isso, onde vai desembocar de maneira mais plena, mas é um desafio. Então não é para correr disso não, é para enfrentar, ver realmente, né, as minhas possibilidades, os talentos que eu tenho, como é que eu vou usar isso, né, como é que eu vou usar isso, inclusive, não só para a minha profissão, né, mas para fazer o bem, para poder, né, fazer coisas que possa minimizar, porque não vai resolver os problemas macros, não, nós não vamos resolver, mas nem Jesus resolveu também na sua época, não, né? Tentou e fez o que foi possível fazer. Então também a gente pode ter essas ambições que vai resolver todos os problemas do mundo também, não, porque não vai. Agora, dentro disso aí, diante do desafio que a história apresenta, a gente pode dizer, não, eu vou me engajar nisso, eu vou procurar. Então, um exemplo é isso. Inteligência artificial é um desafio? Para todos nós. Talvez para vocês, né, seja mais fácil do que para a minha geração. Porque eu sou uma geração de transição, do analógico para o digital. Vocês já nasceram no digital, né? Então, né, já tem uma vantagem enorme, né? Então, mas é um desafio pela frente, não é? Inteligencial, o que vai dar? Como é que nós vamos organizar a sociedade futura, os acessos às mediações, né, a maneira, inclusive, até de estudar, de fazer projetos, tudo isso, usando toda essa ferramenta. É um instrumental, né? Então, é um desafio, né? O desafio é quando a gente passa lá na Avenida Presidente Vargas, a gente vê realmente em determinados horários o desafio social que a gente tem pela frente, né? Alguma coisa, quer dizer, né? A gente pode fazer? Pode. Existe hoje quantidade de instituições no Rio de Janeiro hoje que tem múltiplas ações nessa área e a gente pode contribuir, né, para isso, né? E eu acho que esse engajamento é muito importante, né? Porque aí está o desafio. E aí eu olho, né, a esperança e vejo que aqui as amendoeiras que eu falei, está vendo essa fotografia? Tirei isso na Glória. Mas a cidade está cheia, Leblon é cheio, o bairro que tem mais amendoeira, que do nosso é Leblon, né? Mas está cheio. Mas olha como é que fica bonito, né? Aí fica, oh meu Deus, mas será que... Não, a esperança está exatamente isso, onde a gente faz o que é possível fazer, depois percebe que aquilo já chegou nos limites, tem que renovar, as folhas também caem, e aí rebrota tudo de novo. Estão todas rebrotando, né?
Então, isso é muito bom na vida, a gente saber também renovar, né? Esse negócio de ficar guardando, e Jesus tinha razão quando ele disse, não dá certo esse negócio de ficar guardando vinho novo em odre velho, não dá certo não, né? E nem de colocar remendo novo em pano velho, porque rasga mesmo, né? Então a gente fica muito, a gente tem essa mania, não sei se é o espírito meio saudosista da gente, que a gente quer sempre conservar, né? Esquece que é preciso renovar, né? E a natureza nos ensina isso, está aí o exemplo, né? Uma amendoeira dessa, né? Mostra que é possível renovar. Renova, aí nasce nova esperança, aí recomeça tudo de novo. Aí vem o ciclo da fotossíntese, aí vem toda a interação com os animais, da fauna, né? E, então a gente precisa de renovar. Eu acho que o que atrapalha a gente humanamente é que a gente quer ficar, tem dificuldade de renovar. Ou medo, eu diria, ou realmente falta de metas, né? De metas maior, né? Mas isso aí não é para vocês, não. Se vocês são jovens, não serve não, né? E vamos passar para a próxima, Patrícia. Bem, então, o outro grande desafio é que não foi mais o Papa Francisco, foi o Papa Leão, agora recente, que disse que a gente está vivendo uma globalização da impotência. Isso é forte, da impotência, né? E onde é que a gente vê isso? É verdade, nós estamos ficando cada vez mais impotentes de resolver os dramas humanos e os dramas ambientais do nosso planeta, não tem dúvida, né? Impotência. Né? E com toda a tecnologia que nós temos, com toda a evolução da ciência, né? E no entanto nós estamos ficando impotentes de resolver esses dramas, né? E então eu creio que está aí um exemplo típico, né? Nós temos aí o problema, um conflito na faixa de Gaza, o problema na Ucrânia, né? E a coisa vai arrastando, não é possível isso, quer dizer, as nações, né, faz reuniões, faz acordos signatários, e a gente não consegue superar isso, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é possível isso, né? Então é uma impotência. É uma impotência que está aí, né? Em termos das nações, de poder buscar consenso no meio dos dissensos, né? Não é possível que a gente até quanto tempo vai aguentar isso, né? Porque o ruim disso aqui é que acaba desembocando para uma coisa maior. A gente já, conhecendo bem a história da humanidade, a gente sabe para onde é que as coisas vão caminhando, né? Então, isso é um problema sério. A impotência, por exemplo, dos órgãos. Eu coloquei a fotografia aqui da ONU. A ONU, que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era o órgão mediador que tinha, né, para poder resolver os grandes conflitos, né? E hoje em dia não consegue, né? Ou seja, a impotência também das instituições, aí é um exemplo, as instituições estão ficando impotentes de resolver os grandes dramas, né, que nós temos pela frente, né? E então isso eu tenho a impressão que é muito ruim. E até mesmo as religiões, né? Em outras épocas, as religiões eram chamadas, os representantes das grandes religiões da humanidade eram chamadas para poder fazer um papel de mediação. Hoje em dia não são mais chamadas. O Papa Francisco ofereceu várias vezes para mediar conflito e tal. Aquilo, né, esquece, né? Quer dizer, então é um problema sério, porque nós temos, né? Ou seja, as religiões vão sendo colocadas assim, uma espécie de escanteio. Por quê? Porque tem interesse por trás maior que as religiões não vão concordar com isso, né? Que eu vou ter que destruir uma cultura tal, porque lá tem terra boa, porque tem minerais ali que pode ser usado, porque tem jazida de petróleo enorme ali, então tem interesse econômico acima de tudo, né? Então eu acho que essa globalização da impotência, ela cresce cada vez mais, né? Que infelizmente eu acho que não é uma boa, né? E aí nós vamos passar para os sinais da impotência no dia a dia que a gente vive. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro a gente vive isso, né? No plano local e pessoal, né? A gente se sente impotente diante, né, para os problemas sociais e ambientais que estão aqui no nosso bairro, né? E não consegue. Meu bairro, por exemplo, tem lá uma rua lá que tem a placa da prefeitura dizendo: é proibido jogar lixo, lei número tanto. Funciona? Não adianta, a placa fica ali, de modelo, bonita como ideal, né? Mas não consegue. Por quê? Porque falta uma educação ambiental, falta realmente esse senso de preocupação com o todo, com os outros.
é uma coisa muito, eu noto que há uma mudança muito grande, essa questão do bem comum, né? Em outras épocas a gente tinha muito essa coisa de valorizar aquilo que é bem comum. A gente está perdendo isso. Isso é ruim, isso, porque a biodiversidade é um bem comum. O clima é um bem comum de todos, né? Então, não é de um país, de outro, não. É bem comum de todos. Então, se você não tem ações para poder minimizar pelo menos isso, você está contribuindo para intensificar o problema. A professora acabou de dar a palestra mostrando isso, né, na questão das florestas, do sequestro de carbono e tudo isso, né, quer dizer, então a gente tem que pensar e mudar também um pouco esse paradigma nosso, às vezes, de achar que, não, que eu vou plantar aqui, mas esse negócio meu aqui é tão pequeno, não vai resolver o problema. Claro que não vai resolver no setor macro, mas você, ao fazer o gesto local, você está contribuindo para uma dimensão mais global. Então, essa relação entre global e local, que antigamente era mais dicotômica, hoje não existe mais isso. Qualquer ação que você faz pequena tem uma reflexão no global, e o do global também repercute no local. Então, eu acho que isso a gente tem que buscar um pouquinho, né? E aí a gente tem esses dramas que a gente vê aí, né? O drama da droga, o drama dos assaltos, né? Das queimadas, que a cada vez aumenta dos nossos biomas, né? Eu fico até meio chateado com isso, porque o segundo maior bioma do Brasil, né, que é o Cerrado, né? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, né? E todos os anos é a mesma coisa, e cai intensificando as queimadas. Eu digo, mas não é possível, né? Com a tecnologia que nós temos hoje, né? Será que não encontra uma saída para a gente minimizar pelo menos, né? Já o problema das queimadas aumenta cada vez, e aí perda da biodiversidade, reflete a qualidade da saúde na cidade, né? E com as mudanças, né, do clima, pioram cada vez mais, né? Então nós temos aí um problema dos sinais de impotência, que eu diria, no dia a dia mesmo, no cotidiano, né? E no entanto, eu acho que essa sensação, né, a migração, a poluição dos rios, né, continua, né? São sinais disso, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa lógica, tem que mudar, né? E aí eu diria que a gente tem que esperançar, o esperançar, que agora entrou um pouco com a maneira de traduzir a esperança, ajudar a superar a impotência. Aqui está o desafio nosso, como a esperança pode ajudar a superar a impotência, né? E aqui a gente diz, mas não é possível um ser que é criado em mais semelhança de Deus, somos nós, está lá, a obra lá de Miguel Ângelo lá, né? Os dedos de Deus encontrando ali, para dizer, somos diferentes, mas tem muita semelhança, né? E no entanto, a capacidade de resiliência do ser humano, enorme, né? Então, é possível que nós não estamos usando esse potencial que nós somos, né, para poder, pelo menos, minimizar pelo menos os problemas, os dramas que nós temos, ambientais e sociais. E aqui eu gosto de olhar um pouco para a sociedade e para a natureza, né? Como um biólogo, é evidente, meu olhar está muito forte, né, nessa questão da natureza, né, que eu conheço mais. Eu fico olhando esse exemplo dessa formiga aqui, ó. Extraordinário, que resiliência danada, né? A esperança de que ela vai dar conta de pegar esse toquinho aí, ó, né, com todo o tamanho dela, que é muito maior do que ela, e levantar e levar, né? Não desiste não, ela vai, né? Mesmo que desgaste as forças, tudo isso, mas ela está ali, né, insistindo para mostrar que é possível, né, com o pouco que somos, a gente superar realmente isso. A gente olha aqui, nesse caso aqui, ó, uma terra rachada, ressecada aqui, nascendo realmente uma espécie, né, uma planta ali, no meio do lugar que você não espera nada, a esperança brota como um vigor, né? Então, eu acho que é bonito a gente olhar essa natureza, porque mostra que a gente nós temos que ser assim também, né? Fazer brotar esperança onde às vezes a gente não tem muito, né? Não encontra muito sentido, né? No meio de tudo isso. Rebrota lá aquela primeira foto abaixo ali, ó, depois de uma queimada enorme, está tudo carbonizado, rebrota tudo na base. Com quem está dizendo, a esperança, ela nasce da base da vida, na base da vida.
né, na base da nossa existência, faz rebrotar tudo, né? E a gente vê tantos dramas assim, né? Eu vou acompanhando ao longo dos anos, como padre também, os dramas humanos, eu vejo que é uma coisa mais bonita, as pessoas têm perdas enormes, uma atrás do outro, sofrimento, problema de saúde, e no entanto é capaz ainda de encontrar esperança e força para recomeçar, para, né? Isso é lindo, é muito bonito. Eu acho que a gente tem que encontrar, mesmo diante dos problemas sérios que nós temos. E aí, olha, o humano também, né, quando a gente vê essa competição aí, das pessoas, né, com deficiência física, é muito bonito isso, essas competições, essas Olimpíadas que nós temos, eu acho aquilo lindo, porque ali não tem barreira não, dizer, não, mesmo com a minha limitação humana, vamos competir, vamos chegar lá, né? Acho que isso aí é uma coisa bonita, né, que anima muita gente. E é o exemplo também, quando você vai montanhismo para subir ali, né, sozinho não dá não para fazer não, você tem que depender do outro, você tem que dar as mãos, saber realmente que, né, e aí eu acho que o individualismo que nós temos hoje, ele às vezes atrapalha isso, né, a gente acha que sozinho não vai dar conta, problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los. Quando vocês viverem um pouco mais adiante vocês vão perceber isso. Às vezes os problemas estão muito acima da nossa capacidade de resolvê-los. Mas a gente mantém esperança que a gente vai fazer alguma coisa, né? A gente vai colocar ali alguma coisinha pequena para poder ajudar, né? Bem, então agora o penúltimo agora, isso, esperançar no poder da fé. Aqui eu vou trazer agora para um horizonte mais de fé, né? Eu acho que para aquele que tem fé, aquele e aquela que tem fé, eu acho que isso aí, essa esperança é algo importantíssimo, né? Porque a fé é isso, a fé é crer e esperar aquilo que nós não vemos plenamente, claro. Tem um grau de incerteza enorme, mas nós apostamos, nós acreditamos, né? Nós nos doamos, né? Isso é muito importante. E aqui eu trouxe realmente exemplo de duas figuras jovens como vocês, que recentemente foram canonizadas, né? Começou com o Papa Francisco e o Papa Leão canonizou, né? Dois jovens, né? O primeiro, esse de vermelho, o Carlos Acutis, né? Um jovem de 15 anos, né? Ali você via a esperança brotar numa criança e até os 15 anos morreu com câncer, né? Tão jovem, né? Mas ali foi o primeiro na sala de aula dele ainda, né? Na escola fundamental, de usar a internet para isso, para poder falar com os outros, para fazer site, para poder, então, ou seja, a mediação da eletrônica para poder fazer chegar nas pessoas valores, né? Isso é muito importante, por isso é chamado o santo o jovem da internet, né? Porque ele usou o conhecimento que ele tinha uma inteligência boa nessa área mais tecnológica, né? E naquela idade, mas usou aquilo para poder fazer o bem, né? Eu acho que é muito importante isso, usar os talentos, as mediações que a gente tem para fazer o bem, né? O outro é o Giorgio Frassati, né? Que outro também, esse daí é um pouco mais distante da gente, né? Mas foi um jovem também idealista, né? Dentro da faculdade ele articulou jornais dentro da universidade, mobilizou, naquela época tinha o fascismo, né? De Mussolini na Itália, né? E ele, né, organizou o movimento entre os jovens ali para lutar contra o fascismo, porque realmente reprimia a liberdade humana, e não abriu mão daquilo não, né? E foi firme com aquele ideal, morreu jovem também, mas tinha um ideal. Eu acho que é muito bonito isso, quer dizer, tinha uma esperança de que eu vou fazer alguma coisa para fazer a diferença. Porque a vida é bonita, é assim, meus amigos. Eu fui aprendendo isso na vivência ao longo dos anos. A vida é bonita quando você, em determinado momento, você faz a diferença. Você faz a diferença, né? Vai um ponto que a gente vai fazer a diferença. Vai chegar um dia que a gente faz a diferença, né? Mas tem que fazer a diferença, né? E a diferença está exatamente isso. Quando você pega, né, alguma coisa que é possível fazer e você multiplica isso, né? Coloca isso realmente a serviço. E para finalizar, a gente fica bem. E no Brasil, a gente tem assim alguns motivos de esperança, alguns exemplos? Tem sim, né? Peguei aqui só alguns exemplos, né? De figuras humanas como nós, pessoas comuns como nós, né? E no entanto for sinal de esperança para muitas pessoas, até hoje são modelos, né?
paradigma de esperança, né? Você pega essa menina lá em cima, né? Odetinha, né? Tem até causa de canonização. A menina morreu com 9 anos aqui no Rio de Janeiro. No entanto, essa menina fazia diferença na família, né? Os pais ficavam impressionados, né? A maneira que ela tratava os empregados, a maneira que ela ia para a porta da rua para poder atender as pessoas que passavam pedindo na rua. Menina de 9 anos, né? Quer dizer, viveu pouquíssimo, 9 anos só. No entanto, fez a diferença. Eu acho que isso é... E por quê? Porque tinha uma esperança muito forte dentro de si, né? Você pega o exemplo da irmã Dulce, né? Irmã Dulce começou, eu me lembro disso, porque eu peguei logo no começo, quando ela começou a fazer pequeno atendimento lá num quintal lá da Casa das Religiosas, para poder acolher. Hoje não, hoje você vai em Salvador, a obra dela é imensa, aquela obra dela é uma das maiores coisas de atendimento que tem na cidade de Salvador, né? Mas não nasceu numa coisa pequena, mas ela não desistiu não. Olha aquele jeito dela, né, tortinha, feinha, tal, mas estava ali correndo atrás e fazendo a diferença, acolhendo as pessoas de rua, dando espaço e indo atrás dos políticos, né, para passar o pires, para dizer para o político, olha, não, chegou até um político brasileiro, não é bom nem dizer o nome, né, para a gente respeitar a memória também das pessoas, mas foi um político lá e falou para ela, não, eu já te dei, eu não posso dar mais para essa obra social, né? Ela falou, não estou pedindo para mim não, eu estou pedindo para eles, né? Aí a pessoa que estava como político falou assim, não, acho que a senhora não merece mais isso não. Aí cuspiu, assim, né? Assim no pé dela, assim, né? Ela falou assim, ótimo, esse cuspido é para mim, mas o que eu estou pedindo é para mim não, a ação você pode fazer para o outro, né? Deixa o cuspido para mim, tá bom? Faça ação para o outro. Então são exemplos que a gente tem de pessoas assim de grandeza e que quer fazer o bem e fez a diferença, marcou, né, a história, né? A gente pega o Betinho aqui, ó, Betinho que é uma figura também conhecida aqui no Rio de Janeiro, mas fez a campanha aqui contra a fome, né, que foi uma coisa importantíssima naquele momento. O Brasil, o índice de fome do Brasil era muito alto, né, naquela época, né, e ele começou com aquela campanha, era um sociólogo, articulou aquele negócio, né, o movimento tomou conta do Brasil, a campanha da combate à fome, né, fez a diferença, né. E mesmo no final da vida, já com a situação de saúde bastante vulnerável, não abriu mão desse ideal, né. A gente pega o Chico Mendes também, lá a mesma coisa, né, tem até um ICNBio, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, Instituto Chico Mendes, né, a mesma coisa, lá no meio, um pequeno pedacinho do seringal, simplesmente, mas fez a diferença ali porque percebeu que era possível unir as pessoas para defender a floresta, porque do contrário, como é que ia fazer para a extração da borracha, né? Então, são essas figuras que, do ponto de vista ambiental, né, marcam realmente a história brasileira. E, por último, esse jovem aqui, surfista, também, que, né, soube usar os talentos dele, né, para poder fazer o bem. Guido Schaeffer. Guido Schaeffer era um jovem aqui, Zona Sul, né, surfista, fazia surf na Barra, morreu cedo, lá, morreu uma onda que veio muito forte, a prancha bateu e na cabeça e morreu jovem, mas era cheio de ideal, veio de Volta Redonda, cheio de ideal, queria fazer medicina, fez medicina, começou a conhecer o trabalho aí social aqui, de rua, começou a atender também, falou, não, a minha medicina vai ser, eu posso até ganhar dinheiro com ela, não tem problema nenhum, mas eu não posso fechar os olhos diante de uma realidade que eu tenho aqui. Então começou a trabalhar também, atender pessoas mais pobres, tudo isso, né? Quer dizer, é uma pena, faleceu muito jovenzinho, né? Mas são exemplos desses. Eu trouxe isso para mostrar para vocês que os exemplos são variados, né? Até de adulto, de criança e de jovem, né? Para mostrar que tem que ter esperança, não desanime não, tá bom? Mantenha a esperança firme, vocês são jovens, têm um potencial grande, né? Eu também fui, eu sei o que é isso, né? Vivi numa família de 8 filhos, tudo isso, vi realmente vendo muitas coisas assim, de esperança brotando nos outros irmãos que seguiam, porque eu era primogênito, né? Mas é bonito a gente ver isso, não pode desanimar. Eu, quando saí da PUC, eu poderia dizer, não, agora eu vou desanimar, né? Primeiro eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou criar galinha, já não tem mais
né, condições de fazer isso não, porque eu acho que não tem nem lugar para fazer isso mais aqui no Rio de Janeiro. Mas podia estar dizendo, não, vou passear, vou fazer agora, porque já tem aposentado, né? Olha, se eu pensei assim, Deus mudou meu rumo, né? Porque eu saí, a Dorani me chamou e falou, não, eu quero criar um vicariato para o meio ambiente. O senhor é a figura que eu tenho. Se o senhor aceitar, o vicariato vai ser criado. Se o senhor não aceitar, não tem vicariato no meio ambiente, no Rio de Janeiro. Porque o senhor é biólogo, conhece as pessoas, tem experiência grande nessa área. Tá bom, aceitei. Nessa altura da vida, aceitar um desafio. Só que é o seguinte, eu não tenho nem um centavo, né? Só tem que começar a criar do nada, né? Eu falei, bem, então tá bom, vamos correr atrás, né? E aí montei o escritório em Botafogo, fiz projeto, né? Faço os projetos de reciclagem, faço projeto de horta comunitária, faço projeto de educação ambiental, né? E as pessoas colaboram. Eu tive um benfeitor aqui que me ajudou muito, ajudou até a fazer o prédio da biologia ali, naquela época. Ele me ajudava muito nisso, porque ele dizia, padre, meio ambiente é uma questão prioritária, né? A igreja tem credibilidade, vocês viram aí na última pesquisa, né? Então, e o senhor está na frente, a gente sabe que vai ter resultado. Então, aqui está a ajuda. E a gente procura fazer isso, né? Ajudar, né? Através desses projetos. Mas as minhas irmãs me dizem, poxa, mas nessa altura da vida, pensei que você vinha para cá, para a gente sair mais, para a gente curtir mais a família. Não, eu vou de vez em quando, porque não dá não, porque depois, né? E vou fazer isso até o final. Eu sempre fui assim, sabia? Eu não mudei não, né? Eu olho para trás e digo, meu Deus, eu continuo a mesma coisa, impossível como eu era desde a minha juventude. Quando eu fui para a Católica lá, não tinha laboratório, não tinha nada. Aqui na PUC, quando eu vim para a PUC, tinha laboratório. O primeiro laboratório foi debaixo de couve-flor que eu fiz. Laboratório simples, não tinha nada. Comprei uma estufa, comprei coisa, comecei ali. Logo depois fiz uma estação lá na entrada da PUC, ali na entrada da Palanel Franca. Contrariando o vice-reitor naquela época, que não queria, que achava que a área é muito nova para fazer uma horta com aluno, né? Mas enfrentei esses desafios lá e fiz, né? Depois mudei o laboratório de ecologia para o prédio do Flinks, o 4º andar. Fiz também, né? Correndo atrás, lutando contra a maré às vezes, porque às vezes não é fácil não, né? Missionalmente às vezes é mais complicado, né? Eu me lembro quando eu quis defender uma espécie aqui no IAG, o vice-reitor falou, não, essa árvore vai ter que tirar, não tem como não, vai ter obra lá. Eu falei, não vai tirar a árvore não. Só muda, ou tem arquiteto inteligente, faz uma curva assim, ó, e protege a árvore. Ah, mas isso vai 20 mil reais a mais no projeto. Corra atrás, meu filho, mas vai ficar como exemplo que você preservou uma espécie que só tem aqui no campus da PUC. Então, vamos lutar para isso, né? E aí nós conseguimos. Então, essas coisas é de garra mesmo e de esperança que a gente tem. Então, eu queria transmitir isso para vocês e dizer para vocês que vai adiante, um fundo aí, vocês têm um potencial enorme. Valoriza as coisas pequenas que vocês fazem, mas porque eu tenho certeza que vocês vão fazer isso com um coração grande, com muito amor. E aí vocês vão fazer muito essa diferença e vão marcar a história. Obrigado, viu? Muito obrigada, Padre Josafá. Queria agradecer esses dois palestrantes que nos trouxeram tanta esperança, né? Pragmaticamente falando, meios efetivos de agir, que nos vão deixar sair daqui, de fato, mais capazes de pensar possibilidades concretas de ação. Então, queria agradecer a Gabriela, queria agradecer o Padre Josafá, que sempre está aqui conosco. Gabriela, que é uma nova, excelente aquisição aqui para a gente, né? Obrigada mesmo. Gabriela vai ter que nos deixar daqui a pouquinho, então, queria dar oportunidade para quem queira fazer uma única pergunta para ela, porque ela é moça comprometida, já tem que sair correndo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão cansados, né? Ela quer. Jovem. Oi, boa noite. Boa tarde. Tudo bem? Eu fiquei na dúvida, na sua apresentação, que você comentou da casa comum. E aí eu entendi que é a Amazônia, então, que a gente chama de casa comum, ou seria o planeta Terra? Isso que eu fiquei... Estou me referindo ao planeta Terra. Estou emprestando a expressão católica. Não, tá, entendi. É o planeta Terra. E também você falou sobre os créditos de carbono
E aí essa questão das empresas de comprarem os créditos, eu também queria saber um pouco melhor como funciona isso. Porque eu acho porque eu não sei se a visão que eu tenho sobre isso é realmente a prática, enfim. Simplificando de uma forma mais rapidinha, então funciona assim: se a sua empresa, se a sua, não sei, o seu governo, sua comunidade quer abater um pouco das suas emissões, então você quer reduzir a sua emissão de carbono, mas a sua atividade não permite, você tem uma atividade que polui muito, você pode comprar essa redução de uma outra pessoa. Então, alguém que tem uma propriedade, ou uma empresa que tem uma propriedade muito grande, faz o restauro florestal lá. Existem alguns padrões, certificações internacionais, uma forma de verificar que aquilo está certinho mesmo, de aferir quantas toneladas, quanto de carbono está sendo gerado. E aí ele vai vender o crédito para você. Então, você vai ficar como se fosse sua responsabilidade aquela captação de carbono através daquela propriedade. Eu entendi. É que eu fico pensando assim, é que eu acho que eu entendo que a gente vive num mundo extremamente capitalizado e que, enfim, a gente acaba sendo obrigado a falar de dinheiro e de coisas físicas, monetárias, para fazer, muitas vezes, as pessoas se importarem, mas é que é uma coisa que me deixa meio inquieta por algumas razões, como, por exemplo, a questão de, por exemplo, emissão local, porque se você tem uma comunidade ali, eu não sei se é uma política que equivale você, então, de certa forma, você permite essa liberação, aquela comunidade local de plantas, de bichos, né, que estão ali, serem afetados por essa emissão de carbono, mas porque em outro lugar você está plantando. E aí, eu não sei, eu acho que, além disso, também me causa um pouco uma inquietação nesse sentido de a gente estar o tempo todo monetizando tudo. Então, assim, a gente sente que a gente precisa monetizar o meio ambiente. Eu acho que é uma lógica que talvez fez sentido até aqui em algum ponto, mas eu não sei, acho que eu tenho uma impressão de que a gente não pode mais seguir com uma lógica de monetização se a gente quiser realmente uma casa comum, se a gente quiser realmente trazer essa consciência de coletivo, de somos irmãos, estamos aqui porque é a nossa casa. Eu acho meio complicado quando continua com esse discurso de, no fim, a gente está transformando aquilo num valor dinheiro e não num valor pessoal de comunidade. O ideal seria que todos tivéssemos esse valor, né? Todos soubéssemos a importância dessa floresta, dos nossos recursos, mas, infelizmente, a forma mais prática de se fazer é monetizando, porque aí a gente coloca um incentivo para a pessoa. Então, quem não vai pela consciência tem algum outro motivo para ir. E, de fato, não é uma solução perfeita. Como você colocou, tem disparidades locais, e a forma como o mercado de carbono regula esse equilíbrio regional vai ser mais ou menos da seguinte forma: é mais fácil gerar carbono em algumas regiões do que em outras. Então, por exemplo, na Amazônia, 1 hectare vai render muito mais carbono do que numa região semiárida, por exemplo. Mas ainda assim, né, existem vários desequilíbrios que isso de fato não consegue corrigir. Solução para o meio ambiente nunca consegue ser uma coisa só, né? Sempre tem que ser um conjunto muito grande de políticas. Tem muitas formas de a gente agir sobre isso. Obrigada. Obrigada. Gabriela, que precisa ir, vou te liberar. Agradecer mais uma vez, mais umas palmas para ela. Obrigada mesmo. Que seja a primeira de várias. Tá? Seja bem-vinda à cultura. Obrigada. Tchau, Gabriela. Fica à vontade. Aqui. Perguntas para o Padre Josafá, dilemas, observações, confissões, só depois aqui da palestra. Olá, boa tarde. Boa tarde, jovem. O senhor falou muito sobre esperança. E o que me chamou mais atenção foi quando você começou a falar sobre alguns projetos sociais relacionados, por exemplo, com crianças, com aquela, como é que eu posso dizer? Música clássica. Eu acho que o problema não é a gente buscar a esperança, é a gente manter a esperança. Por exemplo, eu já fiz parte de um projeto social
E aí, no lugar onde eu dava aula, nesse projeto social, tinha um limite de idade. Então, as crianças entravam, por exemplo, com 7 anos, mas aí, quando faziam 16, 17, já não poderiam mais participar do projeto. E aí a criança ficava, nossa, mas o que eu vou fazer agora? Porque eu não posso mais participar do projeto. Então, eu acredito que isso aconteça em várias outras áreas. Tipo, como a gente mantém a esperança depois que a esperança acaba, enfim. O que causou a esperança, né? O que revelou a esperança acaba. Como manter? Eu acho que não acaba não, viu? Ela deixa uma semente aí, que dependendo da maneira como conduz, ela fica. Por exemplo, eu vou citar um exemplo concreto. Quando nós começamos aqui na PUC, a gente tinha a ideia de, por exemplo, a educação ambiental. Eu falo com ele porque tem um professor Russo aí que foi meu aluno, depois, né, fez a formação de pós-graduação aqui na PUC, dentro da área. A gente tinha a ideia de que esse projeto de educação ambiental com as crianças da escola pública do entorno da Gávea, né, 8 escolas públicas, né, isso ia ter efeito, né, mesmo que o projeto, em determinado momento, ia acabar, né. E foi o que aconteceu, né, porque terminou aquela etapa daqueles jovens, eles vão para o ensino médio e depois, né, e a gente ouvindo várias pessoas que depois mais tarde eu encontrei ao longo da vida, que dizem, olha, eu participei daquele projeto e foi muito bom porque isso para mim me deu a base, hoje agora eu já estou engajado em outra coisa, ou seja, né, eu acho que não termina a esperança não, ela pode até, de certa maneira, eu diria, dar uma pausa assim, mas depois ela continua. Por exemplo, quando eu comecei aqui a fazer o projeto do interior do estado, fazendo o projeto de formação dos professores, porque eu percebi que os professores são agentes multiplicadores e precisava deixar uma base que o professor dá continuidade depois, né? Então fizemos aqui Samã, Angra dos Reis, Mangaratiba, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, né, e vários municípios. Terminou o projeto? Terminou o projeto, não tem mais o projeto. Mas ficou ali, a semente ficou, né? A semente da esperança ela ficou. Né? Por quê? Porque os professores deram continuidade naquilo. Né? Eu acho que tem etapa que é assim mesmo. Né? Então eu diria o seguinte, que a esperança não termina. Ela pode até, eu diria, desintensificar um pouquinho, mas aquilo que você colocou lá dentro, com amor, com determinação, aquilo fica, e aquilo que ele fala para os pais muitas vezes, né? Ah, meu filho, não sei o que, tá bom, mas você deu a base fundamental lá na fase X da infância, aquilo fica depois. Mais tarde pode até passar por uma espécie de rebeldia existencial, mas depois volta aquilo, né? Por quê? Porque aquilo fica como um valor, como um critério de valor importante. Então eu acredito um pouco nisso, né? Que a esperança, ela pode aparentemente dá a impressão que ela enfraquece, mas não enfraquece não, ela fica, a semente está lá, a semente. O negócio é a gente deixar a semente, né? Mas a semente ela precisa ser cultivada. Por exemplo, quando essas crianças chegam à idade limite e não podem mais participar do projeto, o que fazer? Tipo, no meu caso, não deram nenhuma orientação. Até queria estender, continuar dando mais aula. Era um projeto de ensino de japonês. E aí, só que a diretora da ONG não permitiu. E as crianças, eu lembro que as crianças já adolescentes ficaram bem abaladas com isso. E eu me senti impotência, né? Porque eu não podia fazer nada. Mas você, mesmo que não dê continuidade, você, naquele momento, você fez a diferença. Né? Isso eu acho que é o mais importante. Porque tem coisa assim mesmo, que a gente faz a marca no coração das pessoas, você não vai colher resultado a curto prazo, não. Né? Depois, mais tarde, aquilo volta. Outras vezes, pega a ideia e leva adiante. Aqui na PUC nós tivemos isso, né? Quando começamos a horta comunitária, logo na entrada ali da PUC, ali, ó, quando você sobe a escada para os bancos ali, ó, aquela área da geografia hoje, que é o laboratório, né, ali era o nosso espaço ali de fazer a horta comunitária, né?
E aí o vice-reitor, na época administrativa, falou, mas é absurdo isso, a horta comunitária, isso aí não tem futuro nenhum, porque o aluno vai embora e da PUC. Eu digo, bem, mas tem que apostar. Apostar nas coisas pequenas, que tem certa potencialidade, é muito importante, vamos apostar. Aí ele ficou lá, fez lá, junto com o aluno da elétrica, fez o sistema de controle das hortaliças, com o sistema de computador, etc. Aí o prefeito, naquela época, Marcelo Alencar, veio visitar a PUC, né? Entrou aqui dentro, aí eu falei para o prefeito, passando, você mostra a faixa do projeto, né? Só mostra. Não entra em detalhe, né? Você nem vai aproximar dele, mostra lá. Aí não deu outra, o prefeito olhou, perguntou o que era, né, e falou nada. Depois, um mês depois, mandou chamar o professor lá, que era o aluno da geografia, né, chamar para dizer, que projeto é esse? Aí ele explicou, quando explicou, ele falou, nossa, por que eu não posso multiplicar isso? Eu vou colocar isso aqui lá na Avenida Brasil, para fazer uma horta comunitária grande, para servir realmente a população lá naquela região, né? Mas nasceu aonde? Na pequena sementinha. Então, aqui, né? E esse negócio de achar que a semente precisa de cultivado, é verdade, precisa. Mas tem semente que demora muito, sabia? Você tem semente de palmeiras que demora 50, até 100 anos para germinar. Né? Mas um dia germina. Então, tem que saber que na natureza, às vezes tem sementinha que nasce rápido assim, né? Algumas nascem, mas outras demoram bastante. Padre Josafá, é sempre uma grande alegria ouvi-lo, né? A gente sempre sai com esperança, né? Ouvindo suas palestras. Mas, diante do que a professora colocou, e o senhor também, e até a pergunta da nossa aluna, eu vou fazer um comentário, se o senhor puder fazer um comentário em cima, eu agradeceria. Será que não falta, nesses investimentos, dar prioridade a uma questão de reparação do que aconteceu no passado com indígenas, quilombolas, pessoas ribeirinhas, investir mais nas pessoas para que esse desequilíbrio, a nossa colega falava de monetizar a questão ecológica, e ao invés de monetizar isso, de repente investir mais nas pessoas e semear com mais contundência para que isso mude mais rápido, porque realmente a lógica da monetização ela não muda o que gera o problema. O que vai mudar é investir nas pessoas. Até o Papa Francisco, quando fala de ecologia integral, fala isso. Não é uma crise do meio ambiente apenas, mas uma crise social. São juntos, né? E a gente não vê tanto investimento na reparação, né, do que foi feito com as pessoas. O que o senhor acha disso? Eu estou viajando? Gostaria que o senhor fizesse um comentário. Viajando você está bem sentado aí, né? Tranquilo. Não, eu acho o seguinte, eu peguei um Brasil em que a gente não tinha muitas políticas públicas, né, sobre as minorias. Isso mudou muito. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar chapéu, porque eu acho que foi sucessivo, não é uma coisa de um governo, não, foi continuidade de processo, né? Embora tem muita coisa que é política de governo, não é de Estado, que a gente deveria ter mais política de Estado, porque sendo política de Estado você tem continuidade de processo, né? E a gente tem muito política de governo, infelizmente, mas a gente mudou. Eu acho que nessa questão, por exemplo, indígena, na questão das minorias, questão das opções, né, direito às opções que as pessoas têm que fazer, mudou muito. O Brasil, nesse ponto, é muito mais plural e eu acho que... e agora, eu tenho a impressão que o investimento tem que ser feito nas duas áreas, né, tanto na área social e na área ambiental, né. Eu sou suspeito de falar em relação ao que você falou, porque eu concordo muito com isso, porque eu fui professor de ética ambiental durante muitos anos aqui na PUC, e uma das temáticas que eu mais lutava é essa questão de querer monitorizar o meio ambiente, né? Com quem que é uma solução, negócio de venda de carbono, isso aqui. No começo até eu entusiasmei com isso, mas depois eu percebi que pode ser uma saída, mas eu acho que não resolve o problema todo, porque é exatamente uma relação com a natureza onde o econômico tem a primazia. Aí é complicado.
aí é mais complicado. Então, eu acho que, do ponto de vista ético, deveria ter outros valores, né, como primazia, né? O outro entra também, não estou negando isso não, que é importante também, mas não colocar isso em primeiro plano. Eu sempre digo, quando se coloca demais o econômico como primazia, a gente paga um preço mais alto com isso, mais tarde, não tem dúvida nenhuma, né? Um preço mais alto no sentido da depreciação de outros valores que faz parte, né? Então, eu acho que eu não vejo isso, né? E daí é o problema que não avança nas nossas questões das COPs, né? A gente tem um histórico de vai e volta, efeito elástico, né? Poxa, avança, dá uma coisa, daqui a pouco volta de novo, né? E a gente, né? Aí a gente precisa ter muita esperança mesmo de que a gente possa, né? Que esses acordos signatários, que essas coisas, né, possam sair do papel e possa. Eu participei da COP 30, da COP 15, não, Paris COP 15. 15, né? Ali a gente tinha muita esperança, e foi bom, porque aí os sinais de esperança naquele momento veio, né, sobretudo no lançamento da Laudato Si, veio como um marco muito forte, né? Então, muitos marcos referenciais ali, eles foram muito fortes, e eles ficaram. E depois os outros foi um sucesso atrás do outro. Por quê? Porque exatamente tem essa questão da primazia do valor econômico, acima de outros valores, né? Tinha os chamados dos megas egoísmos, né, internacionais que vinha, né, sobre a água, sobre a floresta, tudo isso, né? E eu acho que enquanto a gente estiver dentro dessa lógica, é muito difícil a gente encontrar saída, sabia? Porque a gente teria que mudar isso. Se não tiver uma metanoia e uma mudança de mentalidade nisso, dificilmente nós vamos avançar, né? Vai ser mais um desses grandes eventos, né? E com resultado, com bom, excelente protocolo de intenções e pouco avanço depois de alguns anos, né? A gente tem esperança, né? Espero que a Patrícia, que vai participar lá da coisa, viu? Trata de levar a esperança e voltar com ela um pouco, viu? Para ver o que vai dar eu não vou mais de COP não, porque realmente eu não tenho nessa altura, não acredito muito nessas, acho que é importante, mas eu não estou mais afim mais disso não. Eu prefiro fazer coisas menores, coisas que estão ao alcance aí, que você está vendo que a coisa, né, deixar aí uma coisa continuar no nível mais pequeno, mas que, né, semente de mostarda do Evangelho é isso, né? Semente do eucalipto, do palmulato, é assim, coisa pequena mesmo, que a gente tem que apostar, né? No pequeno que pode ser potencial. A gente já começa já com o econômico, aquelas escalas enormes do meio ambiente, né? Agora, eu acho que teria que isso. Agora, reparação, eu acho que tem que fazer, né? Não de fazer do ponto de vista de muito ideológico, porque aí eu acho que aí não vai resolver, né? Mas por isso eu aposto muito na questão da educação ambiental, porque eu acho que enquanto não tiver uma educação ambiental na sociedade, né, a consciência, você não muda isso, não muda, né? E tem que ser feito isso, na questão do lixo, na questão da floresta, da preservação dos biomas, tudo na questão então você tem que mudar a partir daí, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem... Só que o problema todo é que hoje essas escalas, elas estão umas escalas, além de ser uma escala macro, elas foram colocadas dentro do mundo polarizado. Aí é muito complicado, porque vai tratar a questão ambiental, acha que isso aqui não é prioridade, acha que isso aqui é de esquerda, acha que isso é não sei do quê. Meu Deus, isso aí é uma questão de sobrevivência, é uma questão de bem comum, né? Então, se não tem esse critério, aí não vai resolver pelo econômico, não vai não, sabia? Então, acho que esse é o grande problema, né? E a gente está pecando muito do ponto de vista mundial, pelo fato de que a gente não está tendo a capacidade de criar consenso, né? O dissenso está aumentando cada vez mais. Não sei o que vai dar disso não, né? Mas é uma tendência disso, a tendência a não encontrar consenso sobre algumas coisas que é do bem comum da humanidade, né? Natureza é um exemplo, né? Então eu acho que essa é uma coisa que... Eu não quero morrer angustiado não, viu? Eu quero morrer bem, né? Eu não quero morrer nada angustiado não, porque eu acho que essas coisas não me angustiam não. Mas a gente tem que ter uma certa lucidez para dizer, olha, isso aí não, né?
Eu só acho que a gente tem um processo de deteriorização da qualidade de vida, da questão ambiental, da questão social, que vai estar acentuando. Poderia ser melhor. Embora eu acho que na questão social, muitas coisas nós avançamos. Mas aquele exemplo que eu citei aqui, né? Você tem uma coisa desse tamanho, de 10 mil pessoas, você não consegue resolver numa cidade de 6 milhões de habitantes. Representa 10 mil. O que é 10 mil pessoas para resolver um problema de 10 mil pessoas numa cidade desse tamanho? Quer dizer, e a gente não consegue. Quer dizer, é uma impotência, uma coisa incrível, né? Quando você olha essa escala, porque isso aí é concebível, né? Mas aí arrastando, né? Ou porque a gente não quer resolver, ou porque realmente não é a prioridade. Não é prioridade. Eu acho que também tem um pouco isso, é prioridade. A gente tem que ter política de prioridade. O que é prioridade, né? E em função da prioridade, você colocar foco em prioridade, né? E aí você vai corrigindo essas distorções todas, né? Eu espero que a gente ultrapasse esse cenário um pouco mais polarizado que nós estamos vivendo e voltando para uma coisa eu diria, de equilíbrio, de consenso, onde você pode falar as coisas com mais liberdade, pode buscar, entendeu? Né? Um bom senso demais. Eu não sei, eu sou suspeito que eu sou do Centro-Oeste. A gente que é do Centro-Oeste, a gente é do meio, né? A gente sempre está buscando uma coisa de consenso, não somos dos extremos não, né? Nem do norte nem do sul, né? Ou do ponto de vista geográfico, né? Então, ali eu sempre acho e acredito muito nessas coisas, que buscar realmente uma forma de consenso sobre os problemas é muito grande. Eu acho que eu vivi isso aqui na minha gestão, né, desses anos todos, foi um pouco isso também, né? Quer dizer, um pouco era muito polarizada, né, demais, né, e você tinha que equilibrar o CTC com o CTCH, com o CCS, tudo isso, né, buscar um equilíbrio, né, disso, né, para poder as coisas funcionarem, né, Então eu acho que é um pouco isso, né. Posso estar enganado, mas eu ainda continuo apostando que, primeiro, bens comuns da humanidade, a gente não pode abrir mão disso, isso tem por aí. Não pode monetarizar bens comuns, né? Segundo, consenso é possível? É possível. Agora tem que poder dialogar, aceitar a diferença, né? Então, quando a gente faz isso, a gente encontra isso. Um consenso mínimo, é necessário, eu acho. Um consenso mínimo é necessário. E depois eu acho que a gente apostar nisso, né? Apostar de que não vamos resolver os problemas do mundo. Não vamos, né? Não vamos. Né? Mas a gente pode passar pela história fazendo diferença. Deixa uma marcazinha na história, né? Se todos fizessem isso, seria tão bom, na história seria diferente. Sei. Assim é a maneira minha de viver e pensar. Muito bem, obrigada, Padre Josafá. Mais uma vez. Boa. Obrigada a todos que permaneceram aqui conosco, que saiamos daqui mais esperançosos e esperançantes pelo mundo. Ok? Obrigada. Desanima não, viu? Coragem, fé e adiante, viu? Santo Inácio, eu termino com a frase de Santo Inácio, que é o fundador do jesuíta, né, que eu sou jesuíta. Santo Inácio tinha uma frase, quando ele estudante estava meio desanimado, queria levar os estudos, o pessoal estava meio, né? Aí ele escreveu uma carta aos estudantes e ele colocou uma frase que ficou uma frase lapidar, que eu gosto de repetir essa frase, né? Na vida, quem não se determina, pouco entende, menos ajuda. Pensa sobre isso. A vida precisa pensar, determinar, saber meta, aonde a gente quer. Quem não se determina, pouco entende e menos ajuda. Obrigado. Você vai tirar meu pendrive? Oi? Tirar meu pendrive? Gosto tipo. Pai Josafá, uma lembrancinha aqui. Sabe aquelas do ano? Vou doar. Tá, Tem obrigado. tanto aqui para tirar foto da gente. Obrigado.